Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de João. João o quê? João capítulo 19, versículo do 11 até o versículo 22. Vamos lá? O que diz aqui no versículo 11? O versículo 11 é uma resposta de Jesus. Jesus dando essa resposta para quem? Para Pilatos. Mas antes de ler aqui a resposta de Jesus, eu vou ler o último versículo do vídeo anterior, que é o versículo 10, João 19, 10. Qual foi a pergunta de Pilatos? A pergunta de Pilatos para Jesus foi essa, ó. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Isso aqui foi porque Pilatos ficou perguntando a Jesus, fazendo alguns questionamentos, e Jesus ficou calado, ficou mudo, cumprindo o que? A palavra de Deus, que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Que tal que em Isaías? Em Isaías 53, 7 está: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Então Jesus estava sendo oprimido, humilhado e não estava abrindo a boca, cumprindo o que é a escritura lá de Isaías. E continuando Isaías 53, 7, vai falar: Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ó, ovelha muda, calada, ele não abriu a boca. E depois que Jesus não estava abrindo a boca, estava calado ali, falando mais nada, não falando nada com Pilatos. Ele tomou aquele grande, foi açoitado, foi uma grande surra, quase que já foi morto ali pela surra que tomou, mas Deus estava cuidando para não acontecer isso, porque para cumprir a escritura ele tinha que ser o quê? Crucificado. Aí Pilatos vai e faz essa pergunta: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Aí Jesus, agora sim, Jesus, no versículo 11, ele vai trazer uma resposta para Pilatos. Mas que resposta foi essa? A resposta de Jesus. Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dado. A primeira resposta que Jesus dá, e ainda está na metade do versículo 11, Jesus fala: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Então Jesus estava falando assim: ó, quem está te dando essa autoridade para você decidir essas coisas é essa autoridade vem lá de cima. O que ele estava querendo dizer? É meu Pai, é Deus. É Deus que está te dando essa autoridade. Senão você não teria autoridade nenhuma. E aí ele continua na resposta e fala bem assim: Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Esse momento ele está dizendo não só de Judas. Judas também tem um maior pecado porque traiu Jesus, entregando ele, né, para os soldados e as autoridades da época e aqueles que queriam que Jesus fosse crucificado. Mas Jesus também está falando da liderança ali dos judeus e do povo ali que entregou Jesus para Pilatos para ser crucificado. Então Jesus fala: Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Olha o versículo 12, o que ele falou. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. A Bíblia deixa bem claro. João escreveu que Pilatos queria soltar Jesus. Ele estava fazendo ali, usando as estratégias. E vai dizer: Mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Mas é a pergunta: será que eles estavam preocupados realmente com César? Ou os judeus ali, aquela liderança que queria que Jesus fosse crucificado, eles estavam preocupados com César? Ou a preocupação deles realmente era que Jesus fosse exterminado? Porque para eles, o problema era Jesus. Porque Jesus, ele é a verdade. E a verdade liberta. Só que quem não quer ser liberto, a verdade incomoda. Aquele que quer esconder a verdade, quando vem a verdade, incomoda, não tem para onde correr. Olha o versículo 13. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Versículo 14. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Quando Pilatos fala assim: Eis aqui o rei de vocês, é de certa forma zombando, né? Olha aqui o rei de vocês. Por quê?
porque ele falava assim, todo aquele que se faz rei é contra César. Então eles estavam falando bem assim, olha, ele tá se fazendo rei. Só que Pilatos traz Jesus ali, cheio de sangue, coroa de espinho na sua cabeça, todo sofrido ali já, e fala assim, olha aí o rei de vocês. Esse está dizendo que é rei? Você tem certeza? Porque o plano de Pilatos era liberar Jesus. Versículo 15. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Aí vem a pergunta de novo, eles estavam satisfeitos com César? Será que eles amavam o rei César? Fica essa pergunta, né? E com certeza a resposta já com certeza não. Olha o versículo 16. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Então a grande multidão começou a levar Jesus, os soldados. Em João, aqui o Evangelho de João não vai detalhar tanto. Mas mais para frente aí você vai ver alguns vídeos. Eu vou fazer os outros evangelhos também, então você vai poder acompanhar com mais detalhe. Versículo 17. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Versículo 18. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então o cenário foi esse. Um de cada lado e Jesus no meio sendo crucificado. Versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Era comum colocar na placa a causa, né, do porquê que aquela pessoa estava sendo crucificada. Mas o que chama a atenção é que a escrita que colocou, ele estava sendo crucificado, a causa que estava lá na placa era o quê? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele estava sendo crucificado porque ele era o rei dos judeus, declarando mais uma vez que ele realmente era o rei. Ele era o filho de Deus, enviado por Deus. Só que quando as pessoas viram isso aí, olha o que aconteceu. Versículo 20. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego, em 3 línguas, em 3 idiomas. Estava escrito, o que estava escrito? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então todo mundo que passava ali, lia essa placa. A causa da morte de Jesus, a crucificação era o quê? Porque ele era o rei dos judeus. E aí, nessas 3 línguas, né? Hebraico, latim e grego. Versículo 21. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreve rei dos judeus. Eles ficaram indignados, falaram assim, não, ele não está sendo crucificado porque ele é o nosso rei, não. Aí eles vão dizer o quê? E sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Então, os principais sacerdotes queriam que Pilatos removesse ou mandasse remover a placa e colocasse outra escrita. E em vez de estar rei dos judeus, era para colocar, ele disse, sou o rei dos judeus. Então, a crucificação, porque ele falou que era rei. Mas Pilatos estava colocando o quê? Colocou o quê? Que ele estava sendo crucificado porque ele era o rei dos judeus. Aí Pilatos, no versículo 22, Pilatos respondeu bem assim. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. E ponto. Mas só lembrando, né, gente? Esse estudo, esse capítulo não acaba aqui. Tem um próximo vídeo. Mas eu quero dizer a você que está assistindo, chegou até aqui nesse momento e está gostando, deixa o seu curtir aí no vídeo, ajude aí, compartilhe para alguém que você saiba que vai gostar do vídeo. E se você chegou até aqui, como eu falei, deixa um comentário de que cidade você está assistindo, se você está gostando ou não dos vídeos, tá bom? E lembrando também, se você ainda não se inscreveu, ó, entra aqui, se inscreva no canal, ative o sininho como todos para você receber as próximas notificações, os próximos vídeos que for publicado, você vai ser lembrado na sua tela. E se você não assistiu os outros vídeos, entra aqui na playlist e assiste os outros vídeos, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.